já dar início ao nosso trabalho da noite. E a gente assim dá as boas-vindas a todos vocês que estão aqui no salão, a todos aqueles nossos amigos que sempre nos acompanham através das redes sociais, o nosso abraço caloroso, mas é sempre bom essa troca. Então, eu vou começar de novo dando aquele boa noite caloroso que eu quero ouvir de vocês também. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, isso é muito bom, isso faz muito bem para todos nós. A gente também sempre dá aquelas boas-vindas para quem vem à nossa casa pela primeira vez. Tem alguém que vem aqui à nossa casa pela primeira vez hoje? Então, nosso abraço caloroso e o nosso convite de, em outros momentos, a gente estar juntos aqui ao redor do Evangelho. Sejam todos muito bem-vindos, que a gente possa aproveitar essa noite aqui de comunhão com o Evangelho e que a gente consiga angariar forças para seguir os nossos desafios diários, as nossas intempéries aí, que a gente com certeza, a gente sempre diz isso, a gente aqui encontra, junto do Evangelho, a força necessária para superar todos os desafios. A gente sempre dá os recadinhos para vocês, mas antes, que é não menos importante, a gente desligar os nossos celulares. Vamos desligar os celulares nesse momento, a gente realmente tirar qualquer forma de luminosidade, de vibração ou de som, para facilitar aqui o nosso trabalho da noite e essa sintonia aí que já está bem estabelecida aqui pelos irmãos espirituais. A gente relembra também dos primeiros bancos aqui da frente, só para facilitar a nossa dinâmica do trabalho, são direcionados para os tratamentos. E os bancos também, os mais próximos da parede aqui do meu lado direito e do lado esquerdo aqui, esses do corredor mais próximos à parede também, direcionados sempre para os trabalhadores, para facilitar só o fluxo aqui na hora dos passos, tá bom? A gente tem coisas boas também, muito boas aqui na nossa casa, os nossos eventos e as nossas comidas. No dia 31 de maio, é um sábado, às 8 horas, lá no salão de festas do Clube Sampaio Moreira, na Rua Vilela, a gente vai ter a Noite da Pizza. É uma noite que vai contar com, além da pizza, é claro, com bingo, com música ao vivo, então aquele momento para a gente reunir a nossa família, a gente aproveitar a nossa convivência na comunidade, né, do Paz e Amor. Isso é sempre importante para a nossa convivência e também para todos os projetos aí que a nossa casa sempre promove, com o objetivo, é claro, de auxiliar, angariar recursos para a nossa casa e também para aquelas famílias assistidas que também são auxiliadas pela nossa casa. A gente também lembra que muitas informações que a gente passa, às vezes a gente está passando aqui e alguma delas pode ficar para trás, né? Então, tem fontes da gente acessar essas informações, é sempre importante lembrar. A gente tem o site do Paz e Amor e a gente também tem o Instagram do Paz e Amor. Então lá, além da livraria, são geralmente lugares que a gente tem bastante informação sobre os trabalhos da casa, sobre os eventos, então, informação do dia a dia, mas que de repente pode facilitar bastante para nosso dia a dia aí na casa. Para a nossa noite de hoje, a gente vai contar com a leitura do Evangelho pelo nosso amigo Isaac, a mensagem da noite a nossa amiga Laurice vai fazer por nós, a prece de abertura a Leila e a nossa palestra da noite com a nossa querida amiga Ana Teresa Faceta. Ela vai falar para nós sobre a palestra com o tema Mãe, já que a gente está aqui ainda em maio, no mês das mães. As vibrações a Laura vai fazer por nós e a prece final o Humberto. Nós tenhamos uma boa noite e um bom trabalho a todos. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Item 8, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo.
O Pai não gera o espírito do Filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Mensagem do livro Maria, Mãe de Jesus, ditada pelo Espírito Alta de Souza. Maria, toda a expressão de ternura do mundo de provação, nos céus ditosos procura a excelsa afeição. Consolo das mães piedosas, cheia de mágoa e de pranto, sobre quem atira as rosas do seu amor sacrossanto. Ninguém diz, ninguém traduz essa visão de harmonia, visão de paz e de luz. Paz dos céus, Ave Maria. Pai nosso, que estás no céu, na terra, tudo vês, tudo sabes. Agradecemos a oportunidade bendita de aqui estarmos nessa noite, para o aprendizado através da palestra, para recebermos a renovação através do passe e também para doarmos com muito amor. Mestre querido, voltai seu olhar para esse trabalho aqui agora, e junto do Pai, abençoa os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Uma pequena diferença de altura básica. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos guie as palavras. Como o Léo já disse nos recados, nós estamos em maio, que é o mês dedicado às mães. Não é? Domingo foi um dia de confraternização entre as famílias. Mães biológicas, mães espirituais, mães adotivas, avós, tias, madrinhas, todas aquelas que têm, e aqueles também, né? Que têm uma criança, um espírito na sua tutela, na sua orientação. Mas é o mês também de Maria, Maria, mãe de Jesus. Maria, nossa mãe maior. Maria, mãe de todos nós, de toda a humanidade. Maria que atende a todos que a buscam através da oração, principalmente as mãezinhas que rogam pelos seus filhos em momentos de aflição. Maria está sempre ali do lado, amparando como uma mãe amorosa que é. E isso nos faz lembrar numa passagem onde Maria estava aos pés da cruz, ali vendo toda a situação do seu filho. E como uma mãe amorosa, naquele instante, vendo a situação do seu filho ali pregado naquela cruz, ela se angustia, ela fica aflita, ela não consegue entender por quê de tudo aquilo, de toda aquela situação. E passa um filme em sua mente, onde ela começa a se lembrar do momento em que o anjo Gabriel lhe disse, através da anunciação, que Deus havia escolhido para ser a mãe do Messias prometido. E aí ela começa a lembrar de toda a sua gestação, de tudo que ela viveu, porque era uma época de perseguição dos romanos aos cristãos, de tudo que ela passou durante a gestação, durante o nascimento de Jesus, durante a sua infância, adolescência, até o momento em que ele começa a divulgar o seu evangelho de amor, onde ele começa a ir de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, divulgar o seu evangelho. E Maria o acompanhou em todos esses instantes. E ali, entregue a essas lembranças, a essa saudade, a essa nostalgia, se aproxima dela João Evangelista. João a abraça. E neste momento, nesse abraço, é selado ali um compromisso de amor entre eles.
Jesus observa aquele gesto do abraço e naquele momento tão sofrido, ele nos traz mais um ensinamento, quando ele diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a sua mãe, nos trazendo sobre o parentesco espiritual, porque nós temos o parentesco corporal, que é o parentesco consanguíneo, mas tem o parentesco espiritual, que neste momento ele trouxe a todos nós, a toda a humanidade, onde ele entregava a sua mãe a João e João a sua mãe, num relacionamento de mãe e filho, onde ele nos traz a seguinte questão: todos nós pertencemos à mesma família espiritual, todos nós somos filhos de um mesmo Pai, somos filhos de Deus. E o objetivo das nossas encarnações é aumentar cada vez mais essa família espiritual, para que os nossos parentes, os nossos amigos, não sejam apenas, no caso dos parentes, consanguíneos, mas venham a ser os nossos amigos espirituais em algum momento. Esse é o objetivo das encarnações, de nós angariarmos cada vez mais afetos, de nós amarmos cada vez mais, até percebermos que realmente nós pertencemos a uma única família, como filhos de Deus. Maria, ela do nosso lado o tempo todo, na sintonia de amor de uma mãe que nos abraça, que nos acolhe, ela está sempre com as suas mãos estendidas a nos levantar quando nós estamos caídos pelas nossas aflições, nos trazendo energias de amor e de alegria. O seu olhar é uma fonte de luz, de consolação, de alegria, de esperança e de confiança no futuro. O seu olhar nos traz energias renovadoras. O manto de Maria envolve toda a terra numa tarefa de amor para com toda a humanidade. Maria de Nazaré, um espírito de alta envergadura, de pureza e de sentimentos que escapa à nossa compreensão. Ela veio dos planos altamente iluminados para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou aqui no solo terreno, Jesus, portador da mensagem de Deus para a humanidade, trazendo o seu evangelho. Então nós temos aí um espírito de alta envergadura, Maria, que veio nos trazer nosso modelo e guia, o espírito mais puro que nós tivemos aqui entre nós, que é o nosso Mestre Jesus. E Maria de Nazaré derrama sobre nós o seu amor, o mesmo amor que ela nos dispensou há mais de 2000 anos, nos acolhendo como seus filhos. Mas o que é ser mãe? Nós estávamos conversando ali, é difícil, né, teorizar o que é ser mãe. Mãe a gente sente, não é? Acho que se cada um aqui pensar numa teoria, né, sobre mãe, fica difícil. Mãe a gente sente, não é? É um sentimento que, para mim, Ana, é dificílimo de explicar. E um segredo para todos nós aqui, fica mais difícil ainda com os netos, é mais difícil ainda de entender e de explicar. Porque é um amor que já está aqui dentro e que brota à medida em que nós temos os nossos filhos. Sejam eles realmente, né, consanguíneos, onde nós gestamos, ou aquele que nós escolhemos, que nós adotamos. E aí a família espiritual aumentando também. Ser mãe, maternidade é um compromisso assumido na espiritualidade, antes de nós reencarnarmos, para juntos caminharmos em amor e harmonia. Então, um compromisso de educação do espírito. Nós nos reunimos na espiritualidade antes de reencarnar. Nós estamos falando hoje das mães. Então, a mãe com o seu filho, o seu grupo familiar. Ninguém vem para uma família, seja ela qual for, porque caiu de paraquedas. A gente já entra em acordo na espiritualidade, onde nós vamos ali conversando, nós vamos traçando a nossa existência aqui no plano terreno, que deve ser pautada pelo amor, pelo entendimento, pelo perdão. Ai, Ana, mas é tão difícil, né, o entendimento dentro de um grupo familiar, por isso que nós estamos juntos, que é para ter esse entendimento, para nós caminharmos juntos diante da evolução espiritual que cada um de nós deve atingir em algum momento da nossa existência. Então, mãe é um compromisso da educação do espírito. Tem um livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, onde ali tem um capítulo, não me lembro agora qual o capítulo, mas que aborda todo o processo da reencarnação. Para quem já leu, para quem sabe, ali traz inclusive o caso específico de Segismundo. Então mostra todo o processo, é muito bem organizado, é muito bem traçado os reencarnes.
Então, sempre ali em reunião com os pais, com essa mãe, com aquele espírito que vai reencarnar. É claro que nessa situação do Segismundo e tantos outros é uma situação específica, mas dá para a gente entender como que é todo esse processo para que a gente consiga gestar e trazer aqui ao mundo um espírito reencarnante. A importância da maternidade, segundo o Espiritismo, está relacionada à grande responsabilidade de proporcionar a vida e a instrução para aquele espírito reencarnante. Então, voltando a repetir, é uma responsabilidade da educação do espírito. Um desafio capaz de mudar a percepção e as prioridades da mulher. Porque antes da gestação, nós temos os nossos objetivos, nós temos o caminho que a gente traça, não é verdade? Profissão. A partir do momento em que nós recebemos, quer dizer, na minha época a gente recebia, né, através de um papel, hoje não é mais assim. Né, afirmando ali a gravidez, a nossa vida muda. Não é só o corpo físico que muda. A nossa vida emocional, espiritual, a nossa trajetória, ela se modifica a partir daquele movimento em que a gente sabe que está gestando um bebê, uma criança. Aquilo que nós tínhamos como prioridade, muitas vezes deixa de ser prioridade. E as nossas prioridades, elas se modificam à medida em que essa criança nasce, em que está ali, na nossa responsabilidade como educadores do espírito. Ser mãe trata da possibilidade da prática do amor do Cristo, oferecendo o que há de mais precioso em si, para contribuir com a elevação de um espírito que reencarna como filho. Jesus, ele nos trouxe todos os ensinamentos, ele nos faz uma única proposta, que é o amor. Não é? Que nós nos amemos, da mesma forma que ele nos amou e que ele nos ama intensamente. E esse amor da mãe é o que mais se aproxima desse amor espiritual, desse amor transcendental. É aquele que mais está ali, no amor que Jesus viveu aqui no plano terreno, que ainda vive por cada um de nós, porque ele nos ama intensamente. E o amor de mãe é aquele que mais se aproxima desse sentimento transcendente, que vem realmente no propósito de auxiliarmos na elevação dos nossos filhos. E aqui nós estamos falando, não é na parte material, é na parte espiritual, de auxiliar a caminhada desse espírito dentro das leis morais, dentro do trabalho no bem, dentro de tudo aquilo que nós podemos proporcionar aos nossos filhos em termos de educação espiritual. Porque a material, todos nós sabemos, não é? Ela é necessária, precisa realmente que nós sejamos os provedores também dessa parte, mas acima de tudo, a mais importante é a educação espiritual, é a educação moral. E isso independe de religião. Estar ligados com Deus, ligados com Maria, nossa Mãe Maior, ligados com Jesus, independe de religião. As leis divinas é para toda a humanidade, é para todos nós. Esse filho que vai reencarnar, ele pode ser um grande amigo do passado, ou alguém que exige uma reconciliação. Nesse caso, há a chance de reconstruírem uma história melhor, embasada no afeto, no perdão e no respeito. Então, nós vamos pensar nos nossos filhos. Para quem tem os filhos já dentro de casa, tem mais de um. Onde a gente para muitas vezes e pensa, nossa, como um é diferente do outro. Eles são criados da mesma forma. A mesma educação para um é para o outro. Como eles são diferentes? Porque são espíritos já com uma trajetória lá de trás. Aquele que nós sentimos uma afinidade maior, em que a gente realmente caminha de uma forma mais tranquila, pode ter sido um amigo do passado que veio ali para nos auxiliar também, porque a gente precisa desse amparo de todos os lados. Mas pode ser alguém, aquele que a gente temos uma rusguinha um pouquinho maior, um pouquinho mais de dificuldade, de entendimento, pode ser alguém que necessite de uma reconciliação, de um reajuste. E nós sabemos que as nossas maiores aflições, elas estão dentro do nosso lar. Que os nossos maiores desafios realmente é a questão da educação dos nossos filhos. Mas nós estamos ali para crescer juntos, para caminhar juntos, para o entendimento. E é muito interessante que nós sempre fazemos aquela reflexão de que quando nós descobrimos a gravidez, a gente já traça todo o caminho do filho, A gente já pensa como a gente quer que aquele filho seja, o caminho que ele vai seguir, a profissão que ele vai seguir. A gente já trama tudo aqui na nossa cabecinha.
E enquanto eles são pequeninos, a gente consegue ir levando. Mas chega uma idade em que eles começam a ter as suas próprias posições, o seu próprio caminho. E muitas vezes o caminho é totalmente o oposto do que a mãe imaginou. E aí vem as discussões, os desentendimentos, porque a gente ainda não entendeu que cada um de nós é um espírito em evolução. Cada um de nós tem um caminho para seguir. Estamos juntos como um grupo familiar, como mãe e filhos desta encarnação, mas cada um de nós tem um caminho. Nós vamos estar sempre ali para amparar, para ouvir, para conversar. Mas a escolha, o caminho é de cada um. Da mesma forma que um dia nós escolhemos a nossa profissão, né? O casamento ou não casamento, a maternidade ou não. Então, quando nós percebermos e tivermos esse entendimento que cada um de nós tem um caminho para seguir e tem as suas próprias escolhas, os nossos filhos, na verdade, eles não são nossos, são filhos de Deus como cada um de nós, no momento emprestado para cada um de nós, para que a gente faça essa educação do espírito. Ai, mas eu estou educando meu filho? Não, eu estou me educando também. É uma educação dos dois lados. Espíritos caminhando juntos, no afeto, no amor, na boa convivência e no respeito. Então, o objetivo é que ambos, estamos falando das mães, mãe e filhos, colaborem com o bom desenvolvimento de cada um, durante a vida no plano terreno. A ligação entre a mãe e o feto, ela acontece antes mesmo que a concepção ocorra. Então, como nós falamos no início, antes mesmo dessa gravidez, dessa gestação, nós já nos reunimos no plano espiritual, nós já vamos entrando em acordo para que aqui no plano terreno nós possamos estar numa união de mãe e de filho. Então, isso acontece bem antes da gravidez e da concepção, esse acordo entre o grupo familiar. E aqui, isso é meu, tá? É da Ana. O meu filho mais velho, antes da minha nora comunicar, ela fica sabendo da segunda gravidez, ele sonhou com uma menina. E no sonho ela se apresentou para ele e disse assim: eu sou a Bela. Daí há dias descobriu-se a gravidez da minha filha e a Bela está aí com 11 anos hoje. Então, muitos de nós têm esse reencontro através do desprendimento do sono. Nosso corpo físico descansa, mas o espírito se desprende e vai se encontrar realmente com espíritos que nos tragam orientações, com familiares que já se foram. E muitas vezes nós não lembramos, não é? Dessa apresentação. No caso do meu filho, ele lembrou que ela veio e ela se apresentou a ele. Então isso é muito comum, isso acontece porque o desdobramento acontece todas as noites com cada um de nós. Ai, Ana, mas eu não lembro. Eu também não lembro, mas ele acontece. Conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai entendendo todo esse processo. Então, toda a nossa vida, todo o nosso grupo familiar, essas gestações, elas já entram em acordo no plano espiritual. Filhos adotivos, não foi aquela mãezinha que gestou aquela criança, mas ela foi escolhida. Ela é amada da mesma forma. A mesma coisa com as avós que cuidam dos seus netos, com as madrinhas, com as tias. E quantos homens hoje, né, estão fazendo esse papel também de acolher e de educar esse espírito. Então, tudo já é organizado no plano espiritual. Ou seja, entre a mãe e o filho, no caso, são almas que podem já ter vivido uma trajetória anteriormente, mas ainda precisam voltar juntos para esse aprendizado, para esse reajuste, para essa reconciliação, para entenderem todo o processo, que é um processo de amor. No Livro dos Espíritos, na questão 890, Kardec faz a seguinte pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E aí os espíritos respondem: ambos. É uma virtude e é também um sentimento instintivo. Só que nos animais, aquela mãezinha, ela cuida da sua cria até o momento que ela percebe que ele já pode trilhar o seu caminho sozinho, não é verdade? E aí ela liberta aquele filho para a vida. Diferente de nós, que queremos a nossa cria o tempo todo embaixo das nossas asas, que o nosso menino, que hoje está com 60 anos, mas é nosso menino, é a nossa menina, vai ser sempre assim, não é verdade? Filho é para sempre, até mesmo além túmulo. Então é um sentimento que nos acompanha para sempre. A Bélia Rodrigues,
num dos seus livros, e aqui a gente faz uma parte, porque é do livro psicografado pelo Divaldo, aqui a gente faz uma parte para emanar os nossos sentimentos de amor, de gratidão a esse espírito que retornou ontem para a pátria espiritual e que nos deixou um legado de mais de 300 obras para que a gente possa entender todo esse processo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, e ele adotou legalmente mais de 600 crianças. Tem um trabalho fantástico na Bahia, em Salvador. Então nós temos um sentimento de muita gratidão, de muito respeito, de muito amor a Divaldo Pereira Franco. E num dos livros, psicografado por ele, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, ela nos conta que Jesus havia terminado a sua peregrinação de divulgação do Evangelho e ele havia se retirado para fazer as suas preces. Jesus, ele fazia isso. Ele gostava de se retirar, a multidão já havia se dispersado, e aí ele sempre fazia isso. Ele ia para um cantinho, ia para o deserto, dependendo da região que ele estava, para entrar em sintonia com Deus, para fazer a sua oração. E naquela noite, final do dia, início da noite, se aproxima dele uma mulher aflita e já pedindo desculpas por estar atrapalhando o momento de oração e de silêncio dele. E aí ela começa a contar toda a sua trajetória, que ela tinha muita sede de amor, que ela havia tido experiências que a marcaram e a fizeram sofrer muito, que ela passou por muitos equívocos e num desses equívocos nasceu um filho. E esse era o motivo de toda a inquietação, de todo o desespero daquela mulher naquele momento. E Jesus, com uma doçura, disse a ela o seguinte: a mulher é sempre mãe. Quando a mulher é abençoada por Deus pela maternidade, um filho é sempre uma estrela engastada na carne, embutida na carne, com a oportunidade de espalhar a claridade pelo mundo. Enquanto houver na terra crianças e mães, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Não existe filho do equívoco, do delito ou do pecado. Todos eles são dádivas da vida para a vida. E aí ele diz para ela: vai e ama. Isso não é para ela, é para todos nós. Então aqui Jesus está nos colocando aquilo que no fundo nós sabemos, que a gestação, que a gravidez de um filho é uma dádiva de Deus. Mesmo que nós tenhamos a maior dificuldade de relacionamento com esse filho, é uma bênção dos céus. E aí é colocado também que a maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, enquanto houver mães e filhos. Enquanto houver um coração de mãe, orando, pedindo, não só pelos nossos filhos, pelos filhos de todas as mães, o mal não triunfará. Se nós pararmos para pensar, a gente está sempre pedindo a proteção para os nossos filhos, mas nós também temos empatia, muitas vezes pelo sofrimento de uma outra mãe, a gente está sempre pedindo por todos os filhos, por toda a humanidade. Chico Xavier, ele dizia o seguinte, que a oração de mãe arrebenta as portas do céu. Trazendo aqui a força da oração de uma mãe. Nós sabemos que a oração por si só, ela é o que nos traz força, alento, para continuarmos a nossa caminhada. É um momento de sintonia com Deus, com Jesus e com Maria, a nossa mãe maior. A oração por si só já nos fortalece. E aqui ele coloca a força da oração de uma mãe, que é muito maior ainda. Porque quando uma mãe se coloca ali, em oração a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, ela coloca o seu coração naquela oração. Porque ela está pedindo por seu filho, ou está pedindo por um filho de uma outra pessoa. É um amor que brota do seu coração enorme, imensurável. E aqui nessa frase do Chico, ele está querendo dizer justamente isso, que essa frase reflete a poderosa conexão entre mãe e filho, no poder da fé e do amor materno. Ela é frequentemente citada, essa frase, para enfatizar a força e eficácia da prece de uma mãe, especialmente quando direcionada à proteção e ao bem-estar dos filhos. A mãe está sempre assim, né? Leva o agasalho, vai esfriar, leva isso, leva aquilo, né? Ainda hoje, com toda a modernidade, eu tenho certeza que pelo menos uma boa parte das mães ainda faz isso. E agora o que é pior, quando o filho volta e não levou a blusa, ele fala: não te falei que você ia passar frio?
Ainda tem aquela cobrançazinha, não é? Que a gente faz com os filhos, mas faz parte. Foi lido um trecho do capítulo 14, honrar pai e mãe, que está dentro de um mandamento lá, né? Dentro dos 10 mandamentos trazidos por Moisés a todos nós. Honrar pai e mãe. Nós sabemos da dificuldade que muitos lares têm de harmonia, de equilíbrio, da boa convivência. Nós sabemos que existem, sim, muitas vezes um relacionamento conflitante entre mãe e filho, filhos e mães, e aí entram os pais também. Mas nós temos que lembrar, independente da situação que nós vivemos com a nossa mãe, ou com os nossos filhos, de que eles nos deram mais uma oportunidade de reencarnação. Que se nós estamos aqui hoje num processo de aprendizado, é porque nós tivemos alguém que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. Por isso, pelo menos, a gratidão por esse ser que nos trouxe aqui. Passa aquele... Essa imagem, ela circula, né, na mídia, é da Igreja Católica, mas eu achei tão interessante. Vocês vão observar que ali do lado tem Maria, né, com o rosário, que estão subindo pelo rosário. Dá para ver? Ali no canto. Aí Pedro chamou Jesus e disse o seguinte para Jesus: Jesus, eu estou muito preocupado, porque está entrando espíritos aqui no céu em que eu não permiti que entrasse pela porta, né? Porque vamos lembrar que é da Igreja Católica, Pedro está ali com a chave abrindo as portas. E ele percebia que muitos estavam adentrando ali e que ele não havia permitido. E aí ele fala para Jesus: o que eu faço? Você quer que eu tire esses espíritos daqui? Aí ele olhou do lado, né, ele viu aquela imagem e falou: não, Pedro, deixa assim, isso é coisa da mamãe. Então ali é uma imagem que demonstra o quê? Né? O amor de uma mãe que não importa a situação que ela viva com o filho, mas ela está ali acolhendo a esse filho em todas as situações, e realmente esse é o papel do amor maior. Então, como a luz já acendeu, não dá tempo de eu contar a historinha? Dá? Dá? O dirigente vai me dar rapidamente. Eu acredito que todos conheçam. Uma criança pronta para nascer perguntou a Deus: dize-me que estarei sendo enviada à terra amanhã. Como eu vou viver lá sendo assim pequeno e indefeso? E Deus disse: entre muitos anjos eu escolhi um especialmente para você. Estará ali esperando e tomará conta de você. Mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada a não ser cantar e sorrir, o que é suficiente para que eu seja feliz. Serei feliz lá? Seu anjo cantará e sorrirá para você. A cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. Como poderei entender quando falarem comigo se eu não conheço a linguagem que as pessoas falam? Com muita paciência e carinho, seu anjo lhe ensinará a falar. E o que farei quando eu quiser te falar? Né, falar com Deus? Seu anjo juntará suas mãos e lhe ensinará a rezar. Eu ouvi que na terra há homens maus. Quem me protegerá? Seu anjo lhe defenderá, mesmo que signifique arriscar a sua própria vida. Mas eu serei sempre triste porque não te verei mais. Seu anjo sempre lhe falará sobre mim, lhe ensinará a maneira de vir a mim, e eu estarei sempre dentro de você. Como é que eu vou saber quem é essa pessoa? Me fala o nome do meu anjo. E Deus respondeu: você chamará o seu anjo de mãe. Então agora, no momento de passe, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Maria de Nazaré, onde os servos e as servas de Maria já estão preparados para nos auxiliar no passe, onde a energia que nós vamos receber nesta noite é a energia do mais puro amor. E que a gente possa sair daqui melhor do que quando aqui chegou, com essa energia do amor maior de Maria de Nazaré e de toda a sua equipe. E que esse amor permaneça por toda a nossa existência. Que Maria nos abençoe. Vamos já nos acomodando em nossas cadeiras, sentindo a presença amorável de Maria à nossa frente. Vamos já sentindo esse amor. Pense nisso, mãe. E já vamos nesse instante, já nos acomodando e já sentindo a presença dos nossos anjos guardiães, e que os nossos médios já vão iniciar o passe.
E nós já estamos tão preparados diante da palestra, das mensagens que foi nos passada. Essa energia tão grande que surge nesse salão. Tantas mães presentes, recebendo também esse passe. Mães encarnadas, mães desencarnadas, todas elas estão aqui, sedenta, agradecida por essa homenagem e sabedora de que realmente ser mãe é sempre ser mãe. E agora nós vamos sentindo lá no nosso coronário essa luz que cai sobre nossas cabeças e vai descendo sobre o nosso frontal, que é na nossa testa. Os nossos pensamentos já são harmonizados diante da faringe, que é a nossa fala. E assim nós vamos sentindo os nossos centros de força. Aí nós vamos sentindo no nosso coração, no nosso cardíaco, o amor dessa mãe, que nos abraça com muito carinho, que nos dá essa sustentação amorável. Nós te agradecemos, ó Mãe. Nós agradecemos e sentimos que sobre nossas cabeças, juntamente com os médios que nos passa essa energia de amor, nós vamos transmitindo para o nosso universo todo esse amor, deixando que essas violências aconteçam. Vamos sentir só amor, passando por todos os nossos países onde existem as guerras. Vamos sentindo o amor de mãe, os filhos que abraçam suas mães. Agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de amor. E assim nós vamos passando pelo nosso Brasil, esse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Os nossos governantes também recebem esse amor. Todos os habitantes desse nosso Brasil, desse nosso país, seja nos hospitais, onde existem tantas pessoas que estão precisando de nossas orações. Vamos sentindo-as alegres, satisfeitas, não vamos sentindo-as tristes. Vamos alegrar esses hospitais, esses orfanatos, essas creches, esses abrigos, esses asilos. As pessoas estão alegres recebendo esse amor de mãe, esse amor que nos traz sustentação. Amor de pai também. São mães, avós, tios, todos eles, homens que hoje também carregam este amor tão grande no coração. Todos eles trazem esse amor. E assim nós vamos trazendo esse amor por paz e amor. Antes, porém, nós vamos nas casas com irmãs de Goianás e Ferraz, levando esse amor de mãe, esse amor de pai, esse amor de Jesus. E assim, nós voltamos e pedindo por toda essa diretoria do Paz e Amor, por todos os trabalhos que existem aqui no Paz e Amor, pelas pessoas que adentram e saem desta casa, pelas urnas que ficam ali na porta, encarnados e desencarnados. Por todos eles nós pedimos. E por nós mesmos, que nesse instante nós estamos pedindo por nós e transmitindo esta alegria para todos os nossos familiares,
Vamos em nossas casas, vamos ali, abraçando todos os nossos familiares, abrindo portas e janelas, deixando o ar adentrar. E todos os cômodos nesse instante estão sendo energizados. E agora nós voltamos e vamos pedindo para aqueles que trouxeram a sua água, essa aguinha, que vai se tornar o medicamento necessário para nós. Que nós possamos, pedimos a Jesus, a Maria de Nazaré, aos pretos velhos, aos caboclos, aos índios, a toda a equipe das matas, que abençoe todas as águas do nosso querido Brasil, do nosso mundo, da nossa terra. Que todos os hospitais recebam esse medicamento necessário e que a hora que nós tomarmos dessa água, nós possamos sentir que esta água é o medicamento para nós, desde que possamos também procurar o nosso médico, aqui o material, e juntar-se aos médicos espirituais. Esta água, a das nossas casas, das nossas caixas d'água, nesse instante estão sendo todas elas energizadas, o medicamento necessário. E agora nós te agradecemos, ó Pai, e vamos seguindo para a nossa prece final, agradecidos por hoje, por esta noite de aprendizado. Mãe, pense nisso, o que é ser mãe? Que Deus nos abençoe. E assim, ainda nos mantendo calmos, serenos, equilibrados, vamos elevando os nossos pensamentos à nossa Mãe Maria Santíssima. Que ela se encontre aqui diante de cada um de nós, nos abraçando com muita alegria, com muito amor. E que nesse abraço, nesse aprendizado de hoje, deste Evangelho, desta linda palestra, que possamos levar nossa Mãe Maria Santíssima em nossos corações. Seja lá onde for, onde estivermos, oremos sempre por ela, com a permissão e as bênçãos do Mestre Jesus. Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. E depois dessa noite de muito aprendizado, de muito amor, que a gente possa voltar para os nossos lares em paz e sempre compartilhar tudo aquilo que de bom a gente recebe. Que a gente possa estar juntos na próxima semana. Uma boa noite a todos. De luz, paz e amor em Jesus.